Já alguma vez aconteceu sentir que se percebe uma língua na perfeição? Séries, músicas, conversas. Mas, no momento de falar, parece que a mente fica em branco e as palavras, pronto, simplesmente desaparecem? Completamente. É o grande paradoxo do estudante de línguas, não é? A sensação de ter uma biblioteca inteira na cabeça, mas a porta está trancada. A porta está trancada e a chave desapareceu. É isso mesmo. É das barreiras mais frustrantes que há. Exatamente. E é sobre essa barreira, essa porta trancada, que vamos falar hoje. Chegou-nos um guia muito prático criado por um formador de línguas com 6 dicas para finalmente superar esse bloqueio entre compreender e falar português. A nossa missão aqui é analisar a fundo estas ideias. Bem, e o ponto de partida da fonte é para mim o diagnóstico mais importante. Separa o problema em duas coisas muito distintas: atividades passivas e atividades ativas. Ok? Consumir a língua, ouvir, ler, é passivo. O nosso cérebro está só a receber informação e a descodificar. É uma zona de conforto. É como ver um chefe a cozinhar na televisão. Eu percebo tudo o que ele está a fazer, os ingredientes, a técnica. Sinto-me quase um perito. Exato. Mas se me pusessem na cozinha com os mesmos ingredientes, o resultado seria provavelmente um desastre. A analogia é perfeita, porque cozinhar, tal como falar, é uma atividade ativa. A fonte sublinha que falar exige uma ginástica mental incrível e tudo em tempo real. Temos de encontrar as palavras, organizá-las numa frase com sentido, aplicar regras gramaticais e, ao mesmo tempo, controlar a boca para produzir os sons. É um verdadeiro malabarismo cognitivo. Então o que a fonte está a dizer é que o problema não é falta de conhecimento, mas falta de... prática nesse malabarismo, precisamente. A conclusão é muito clara. A maioria das pessoas não pratica a ação de falar o suficiente. Trata a fala como se fosse uma consequência do estudo, quando na verdade é uma habilidade. Como nadar. Certo. Não se aprende a nadar a ler livros sobre natação. Aprende-se dentro d'água, a engolir um bocado de água e a chapinhar. Falar é igual. É preciso chapinhar com as palavras. Gosto muito dessa ideia de chapinhar. Vamos então ver qual é a primeira sugestão para saltar para a piscina. E a dica número 1 parece quase uma heresia para quem andou na escola. Não esperar pela gramática perfeita. Pois. Confesso que isto me causa algum desconforto. Não estaremos a encorajar maus hábitos? É a reação mais natural, porque fomos todos ensinados a valorizar a correção. Mas aqui a fonte propõe uma mudança radical de prioridades. O objetivo principal da linguagem não é a perfeição, é a comunicação. Sim, mas... Se a mensagem passa, o objetivo foi cumprido. Mas onde é que se traça a linha? Um erro pode mudar o sentido todo de uma frase. Pode, claro, mas a maioria dos erros dos aprendizes não são desses. Olha, a fonte dá um exemplo muito bom. A frase "ontem eu fui no parque". Gramaticalmente, o correto seria "ao parque". Mas será que alguém, ao ouvir isto, fica sem perceber a mensagem? Não. A comunicação foi 100% eficaz. A perfeição pode ser polida mais tarde. E a fonte faz uma analogia com a forma como as crianças aprendem, que é um processo que parece caótico, mas que funciona. Exatamente. Uma criança não usa a gramática perfeita. Diz "eu comi" ou até "eu comeu". A mensagem é clara, a comunicação acontece. A correção vem com o tempo, com a imitação. Certo. A fonte defende que os adultos se paralisam com o medo que as crianças não têm. O medo de errar. E deixa uma máxima que é: melhor falar fluentemente com erros do que ficar calado com gramática perfeita. É uma libertação. É uma libertação, sem dúvida. Superada essa barreira mental, a segunda dica foca-se em o que dizer. Em vez de decorar listas de palavras, a sugestão é aprender pedaços de frases, ou chunks. Sim. Isto soa muito mais prático do que decorar o dicionário. É uma abordagem que muda o jogo por completo. Aprender palavras isoladas é como comprar tijolos. Aprender chunks é como comprar paredes pré-fabricadas. Gosto da imagem. O trabalho de construção da frase já vem em grande parte feito. São as expressões que os nativos usam de forma automática. A fonte usa o exemplo da palavra ocupado. Lembro-me de aprender essa palavra e depois, numa conversa, tentar construir a frase à volta dela. E soou sempre um bocado... artificial. Claro, porque um nativo raramente diz só "estou ocupado". A fonte, sendo do Brasil, dá exemplos como "estou na correria total" ou "estou atolado hoje". Que em Portugal soariam um pouco estranhas. Qual seria o nosso equivalente?
Lá está, a nossa melodia é outra. Diríamos algo como estou cheio de trabalho, ou mais informalmente, não tenho tido mãos a medir. Exato. O princípio do chunk é o mesmo, a aplicação é que tem de ser local. O importante é apanhar estas frases completas do mundo real. E como é que um estudante distingue um chunk útil de uma expressão que já, sei lá, está datada? Ótima questão. O método que a fonte sugere ajuda nisso. Não se trata de ler listas num livro, trata-se de uma escuta ativa. Ver séries, ouvir podcasts, prestar atenção a conversas reais. E apanhar os padrões. Isso. Quando uma frase se repete várias vezes no mesmo tipo de situação, é um bom indicador. O segredo é anotar a frase inteira e praticá-la em voz alta, para que o cérebro a memorize como um bloco único. Certo. Então, aprender com chunks resolve o problema do o que dizer, mas ainda falta o quando e onde praticar. E a terceira dica aborda isso de uma forma que, bem, ao início pareceu-me estranha. Deixa-me adivinhar. Falar sozinho. Exatamente. Falar sozinho. Parece uma receita para a loucura, mas é um dos treinos mais eficazes que existem, porque elimina os dois maiores obstáculos: a falta de um parceiro e o medo de ser julgado. Um ginásio privado para a fala. É isso mesmo, aberto 24 horas por dia. Está a forçar o cérebro a procurar vocabulário do dia a dia. Outro exercício é planear o dia em voz alta. Tenho de ir aos correios, depois da reunião vou ligar à minha mãe. Certo. Isso parece fazível. Mas, ao falar sozinho, não corremos o risco de praticar e memorizar os nossos próprios erros? Essa é a preocupação mais comum e é muito válida, mas a fonte posiciona isto não como um substituto da interação real, mas como um aquecimento. O objetivo aqui não é a perfeição, é a automação. Automação. Treinar o cérebro a pensar diretamente em português, a quebrar o hábito de traduzir mentalmente, que é o que causa a maior parte das nossas hesitações. É um treino de fluidez, não de correção. A correção vem depois. Eu suponho que a tecnologia moderna tenha uma solução para essa parte da correção, o que nos leva diretamente à quarta dica, não é? Precisamente. A dica 4 é usar a inteligência artificial como parceiro de conversação. Ferramentas como o ChatGPT, o Pi ou o Copilot são a solução perfeita para o problema que acabaste de levantar. Certo. São parceiros de conversação incansáveis, que não julgam e, mais importante, que podem dar feedback. E como é que isso funciona na prática? Eu simplesmente escrevo "vamos falar em português". Pode ser tão simples como isso. Um comando como "Olá, estou a aprender português de Portugal, podemos conversar sobre filmes", funciona perfeitamente. Mas o poder está em personalizar. Como assim? Pode dizer: "Vamos simular que estou a pedir um café em Lisboa. Por favor, corrige todos os erros que eu cometer e explica porquê." Uau, isso é incrível. Transforma a IA num professor particular. Mas não se torna um pouco robótico? Não perde a imprevisibilidade de uma conversa real? É um ponto justo. Não substitui a complexidade de uma interação humana, claro que não, mas como ferramenta de prática é revolucionária. A fonte descreve-a como um ambiente seguro. Gosto disso, um ambiente seguro. Pode-se experimentar, errar, pedir para repetir, tudo sem a pressão social de estar a atrasar uma pessoa real. É o passo intermédio perfeito entre falar sozinho e falar com um nativo. Faz todo o sentido. É como uma bicicleta com rodinhas de apoio. Passando para a quinta dica, esta já parece um treino de alta intensidade. Tem até o nome, a técnica 4-3-2. Sim, só algo que faríamos no ginásio, não é? Exatamente. E a analogia é boa. É um exercício de repetição para construir músculo na fala. O conceito é simples. Escolhe-se um tópico, o que se fez no fim de semana, por exemplo, e fala-se sobre ele 3 vezes, com tempos cada vez mais curtos. Ok, vamos lá ver isso. Como são as 3 rondas? Na primeira tens 4 minutos para contar a história. O objetivo é ser detalhado, falar com calma. Depois, contas a mesma história, mas o desafio é contá-la em 3 minutos. O que já obriga a ser mais conciso, a eliminar as pausas Exato. e a falar com um ritmo mais natural. E a última ronda, em 2 minutos, deve ser um autêntico sprint. É um sprint, mas um sprint que se torna surpreendentemente fácil. Na terceira vez, o cérebro já não está a lutar para encontrar as palavras. O conteúdo já está automatizado. O foco passa a ser quase só na entrega, na fluidez, na pronúncia. A carga cognitiva diminui a cada repetição e a confiança aumenta. Confesso que a ideia de me gravar a fazer isto me intimida um bocado. Ouvir a própria voz, ainda por cima a cometer erros, é desconfortável.
É, mas a fonte sugere isso por um motivo muito forte. É para que se possa testemunhar a própria evolução. A diferença na fluência entre a versão de 4 minutos e a de 2 minutos é geralmente tão óbvia que se sobrepõe a qualquer vergonha. É a prova de que funciona. É a prova auditiva. E isso dá um impulso para continuar. Ok, estou convencido a experimentar. E chegamos à sexta e última dica, que parece pegar nisto tudo e juntar num exercício de criatividade. A ideia é pegar numa frase simples e brincar com ela. Exatamente. Se a técnica 4-3-2 é sobre repetição para a automação, esta é sobre flexibilidade para a espontaneidade. Porque a fluência real não é repetir frases decoradas, é adaptar a linguagem em tempo real. A fonte parte de um exemplo muito simples. Fui à loja. O exercício é começar a construir a partir daí. Adicionar tempo. Fui à loja ontem à tarde. Adicionar um propósito. Fui à loja ontem à tarde para comprar pão. Lá está. E continuar a adicionar camadas, adicionar um sentimento. Que chatice, tive de ir à loja outra vez ontem para comprar pão. Ou um evento inesperado. Fui à loja ontem para comprar pão e, nem vais acreditar, encontrei a minha professora da primária. Exatamente. Vês como uma frase de 3 palavras se transforma numa pequena história? É fascinante. E o exercício não para aí, pois não? Não. O passo seguinte é brincar com a gramática. Mudar o tempo verbal. Acho que vou à loja agora. Ou, se tivesse tempo, teria ido à loja. Este exercício treina o cérebro a improvisar, a adicionar detalhes. É o treino final para a espontaneidade de uma conversa real. Olhando para trás, para estas 6 dicas em conjunto, o fio condutor parece muito claro, não há nenhuma fórmula mágica. Nenhuma. O fio condutor é a prática ativa, diária e deliberada. Todas as dicas são formas de tirar o português da categoria da disciplina de estudo e transformá-lo numa atividade física, num hábito. Portanto, a mensagem central é que a fluidez não nasce do conhecimento, mas da ação. É um conjunto de ferramentas muito prático. Abandonar o perfeccionismo, usar chunks, falar sozinho, usar a IA. E a ideia mais poderosa que a fonte reforça é que o maior obstáculo ao progresso não são os erros que cometemos, é o medo de os cometer. Sim. Esse medo cria o silêncio, e no silêncio não há prática, e sem prática não há progresso. No fundo, é uma chamada para nos lembrarmos por que razão começámos a aprender a língua. O objetivo nunca foi ser um dicionário ambulante. Exatamente. O objetivo é a conexão. É partilhar uma ideia, contar uma piada, ouvir a história de outra pessoa. E essa conexão genuína acontece apesar dos erros. A vontade de comunicar é sempre mais poderosa do que uma conjugação verbal perfeita. Fica então, para quem nos ouve, uma reflexão final inspirada por esta análise. Se a linguagem é uma ferramenta para construir pontes entre pessoas, qual é a primeira conversa imperfeita que se poderia ter hoje mesmo, que seja apenas a narrar o que se está a fazer na cozinha para começar a construir essa ponte?